Fala aí, meus amigos, como é que vocês estão, beleza? Eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Desta vez não é uma live, tem um pouco que eu não gravo, geralmente as gravações já são as transmissões ao vivo, tenho feito muitas lives, mas também tem uma notícia aqui que eu acredito ser importante para todos nós. E tem uma pequena entrevista, mas também é um estudo feito nos Estados Unidos, tanto que o título do vídeo é o título da matéria. Filhos de pais não religiosos têm valores éticos mais fortes. Lembrando que o Phil Zuckerman, ele diz o seguinte, que no livro dele ele diz que a moralidade ela vem da evolução humana e não da religião. Então, as pessoas pensam que elas precisam acreditar para não cometer o mal, mas não é isso que você vê. Eu vejo pessoas falando que quando as pessoas não creem têm vontade de praticar o mal. Pelo contrário, eu vejo as pessoas saindo do meio religioso e praticando a bondade, fazendo a bondade. E as pessoas que dizem acreditar em Deus, claro, não são todas, lembrando, antes que venha aquele pessoal falando que eu estou generalizando, não estou generalizando, estou apenas relatando coisas que acontecem e que provam que a religião ela não molda caráter de ninguém. Então, se você tem um bom caráter, você vai fazer o bem, tanto dentro da religião quanto fora da religião. Mas vamos lá. Vou colocar aqui a tela para vocês, olha aqui. Vou destacar aqui, ó. Filhos de pais não religiosos têm valores éticos mais fortes. Crianças que vivem em ambiente ateu podem se beneficiar da falta de fé, diz estudo dos Estados Unidos. Isso aqui é de 2015, tá? A matéria é um pouquinho antiga, mas ela é necessária e ela não é nada disso aqui foi desmentido de 2015 para cá. Então por isso que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá. Olha aqui. Um dos argumentos mais comuns aos que defendem a presença da religião na vida de uma criança é que a fé ajuda a desenvolver fortes valores morais e éticos. Mas pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia, o Longitudinal Study of Generations, o estudo longitudinal de gerações, que mapeou a relação, aqui é o nome do estudo, podem procurar, tá? Que mapeou a relação entre religião e a vida familiar na população norte-americana por 40 anos, revelou que pais ateus têm conseguido melhor desempenho do que as famílias ligadas a alguma religião. Então, não é só o cristianismo, tá, gente? É alguma religião. Além disso, segundo o estudo, quando esses adolescentes tornam-se adultos, eles tendem a apoiar a igualdade feminina, os direitos dos gays, ser menos racistas, lembrando que a religião, principalmente o cristianismo, ele está totalmente ligado ao racismo, certo? Você pode ver que o racismo, infelizmente, ele é estrutural. Mas não vou explicar sobre racismo estrutural para não ficar muito grande o vídeo, porque o texto não é tão pequeno, então vai ter um certo tempo aqui. Menos autoritários e, em média, mais tolerantes do que os religiosos. Tá? Isso aqui foi um estudo que foi feito por 40 anos. Não foi, isso aqui não é invenção de ateu, não, tá, gente? Os nones, como são conhecidas famílias seculares, e de forma geral, as pessoas que não se identificam com nenhuma religião estão em ascensão nos Estados Unidos e já representam 1/3 dos adultos com menos de 30 anos. No Brasil, essa parcela da população cresceu 580% nos últimos 30 anos, saindo de um pouco mais de 2 milhões em 1980 para mais de 15 milhões de pessoas em 2010. Lembrando que essa matéria aqui ela é de 2015. Segundo o último censo do IBGE, considerando a América Latina, o país é o quarto mais religioso, ficando atrás da Colômbia, Peru e Panamá. Vinda de uma família desestruturada, com pai alcoólatra e mãe que a abandonou, a assistente administrativa Rejane da Silva, de 39 anos, diz que sempre
questionou a religião. Ela conta que cria a filha Osana, de 15, sem tentar influenciá-la. Ela terá tempo para fazer suas escolhas, mas acredito que o ateísmo de fato mostra a humanidade. Vocês pensam que os ateus são arrogantes? Não, o ateísmo nos ensina o quê? A humildade. Simples assim. Nós não somos especiais porque temos um Deus e pertencemos a um povo especial. Não, nada disso. Nós somos todos humanos e estamos interligados biologicamente, socialmente. Então nós temos que entender que nós não somos especiais, certo? Só isso. Então, continuando. Se alguém tem uma atitude humanitária e é religioso, busca agradar uma divindade. Se é ateu, pode ter certeza que a atitude é mais misericordiosa, pois não buscamos alcançar uma recompensa, diz. Editor-chefe de uma editora de livros, Hugo Racco, 37 anos, diz não acreditar que filhos de ateus sejam preconceituosos como os alunos evangélicos que se recusam a fazer um trabalho sobre cultura afro-brasileira em Manaus. Isso acontece direto, gente. Não sei se meu filho escolherá ser ateu, crente, espírita ou até mesmo católico. Não me importo. Eu o estou educando e preparando para ser uma pessoa livre de preconceitos. Solícito e que possa ser lembrado pelo que fez de bom. E isso eu considero impossível dentro de uma religião, diz pai de Ícaro de 8. Mas na maioria das vezes, essa opção é questionada dentro da própria família. É o que conta o ator e dramaturgo paraense Johnny Russell, de 35. Cresci em uma família protestante. Depois eles falam que a gente está perseguido. Não. Geralmente família protestante dá problema e muito problema. E como quase toda criança eu aprontava muito, mas quando chegava a noite eu sempre me lembrava das pregações e acreditava que não teria um lugar no céu. Eu entrava em pânico, lembra? É isso que provoca, é isso que dá você colocar ameaças dessas pregações, coloca pânico nas pessoas. Isso não está... A pessoa fala, mas tem que ter temor de Deus. É o pânico. Porque a pessoa fala, não tenho medo de Deus, os religiosos. Tem temor. Temor e medo é a mesma coisa. É aquela palavra bonitinha. As pessoas têm medo de uma divindade que não existe, de uma condenação que não existe, de um inferno que não existe. Acorda. Acorda. Hoje, ateu, Russell diz que a família ainda não o aceita. Olha só. Depois são os ateus que são maus, né? A família não aceita. Por que será, hein, gente? Preconceito. Tá? Continuam fingindo que não me veem. Mãe e irmãos não falam sobre o assunto, lamenta. Pai de Musa, 10 anos, e de Mateus 7, o ator teme que os filhos também passem por situações de intolerância religiosa. Na verdade, intolerância por parte dos religiosos em relação aos que não creem, né? Como as que ele próprio já viveu. Sempre haverá pessoas intolerantes. A ignorância é o carro-chefe desse festival de atrocidades. Precisamos de espaços abertos e de pessoas íntegras para mediar esse debate. A partir disso, quando as pessoas puderem falar abertamente das suas crenças e não crenças, quando pudermos respeitar uns aos outros, então seremos de fato cidadãos. Perfeito. Diferenças, conceitos, eu não vou ler isso aqui, ateu, cético, teológico, agnóstico, isso aqui depois vocês podem ler. Eu vou deixar a matéria na descrição. Aí tem uma entrevista aqui com a cineasta belga Sylvia Broek, sei lá, uma coisa como pronunciou ou algo do gênero. Produziu o documentário Hug an Atheist, Abrace um Ateu. Aí é uma entrevista aqui, ó. O Brasil é um país de maioria católica, onde pessoas sem religião ainda são bem aceitas, pessoas não são bem aceitas. Eu vou ler de novo. O Brasil é um país de maioria católica, onde pessoas sem religião ainda não são bem aceitas. E parece que nos Estados Unidos também, porque isso ainda acontece. As pessoas religiosas tendem a igualar a religião com a moralidade, para que as pessoas sem religião achem que as pessoas que vivem sem uma as pessoas religiosas tendem a igualar a religião com moralidade, para que as pessoas sem religião achem que são pessoas que vivem sem uma bússola moral. Ser ateu significa que você não pode ser uma boa pessoa para eles, né? Essa é uma mensagem que tem sido passada pela igreja ao longo dos séculos e, infelizmente, é difícil de se livrar. Nos Estados Unidos, há um fator primordial que,
Durante a Guerra Fria, o ateísmo tornou-se associado ao comunismo. Durante esta época, os Estados Unidos adotaram um novo lema nacional: em Deus nós acreditamos, em tradução literal, que é In God We Trust aqui. E acrescentou a linha Under God, sob Deus. Under God, sob Deus, para garantir a fidelidade como um esforço para separá-los dos ateus da Rússia comunista. Por isso, o ateísmo não era apenas amoral, agora era também anti-americano e antipatriótico ser um ateu. Demora um tempo para se livrar dessa imagem negativa. Outra pergunta para ela aqui, ó. Uma das maiores críticas às famílias seculares é em relação à criação dos filhos. Mas estudos vêm mostrando que padrões éticos e valores morais independem de religião. E foi um episódio em escolas que te motivou a fazer o filme. A escola não deveria ter um papel diferente, plural? É verdade que foi um caso em uma escola que me inspirou a começar a trabalhar com este projeto. Uma estudante, Jessica Hawkins, ganhou uma ação judicial contra a diretoria da escola de West Cranston, sei lá, porque tinha uma bandeira de uma igreja na sua escola. A bandeira foi considerada inconstitucional, com base na Constituição dos Estados Unidos. Estado e igreja devem ser mantidos separados e a parede que os separa deve ser alta e inexpugnável. Há uma longa história sobre escolas e religião, desde quando surgiu a primeira escola pública dos Estados Unidos no início de 1800. Escolas que mantêm o ensino religioso, leituras e orações bíblicas obrigatórias sempre causaram problemas. Olha o que a moça está respondendo aqui, ó. Escolas que mantêm o ensino religioso, leituras e orações bíblicas obrigatórias sempre causaram problemas. Aí diz, não, a religião ajuda. Ajuda em quê? Ajuda a atrapalhar a humanidade. Católicos e protestantes não concordam sobre qual versão da Bíblia deve ser lida. Judeus e cristãos discordam sobre a forma como as mãos devem ser mantidas durante a oração. As testemunhas de Jeová recusam a jurar fidelidade. Os não religiosos não querem tomar parte de qualquer coisa que confirme uma divindade. Não existe uma só coisa com tamanho suficiente para abarcar tudo envolvido quando se trata de religião. As escolas financiadas pelo Estado podem ensinar sobre as diferentes religiões, mas não podem promover uma religião. Exatamente. Isso garante que todos os alunos sejam tratados de forma igual e nenhum estudante é deixado de fora quando se trata de questão de fé. Muitos pais se perguntam se eles podem estar cometendo um erro ao criar seus filhos sem a crença em Deus. O que você diria a eles? Houve uma abundância de estudos que agora querem provar que criar filhos com valores seculares proporciona uma base sólida para as crianças. Eles têm fortes padrões éticos e valores morais. E nos dias de hoje há uma abundância de livros e fóruns na internet sobre a paternidade sem Deus para apoiar os pais que podem ter dúvidas. Como Mateia, você já passou por alguma situação de preconceito? Como foi? Eu tenho tido bastante sorte, além de encontrar pessoas rudes que ocasionalmente me dizem que eu vou para o inferno ou que eu estou empurrando o ateísmo goela abaixo. Minhas experiências como um ateísta têm sido amplamente positivas. Com o filme você quis ajudar outras pessoas. Acha que conseguiu? Qual foi a repercussão? O retorno que recebi, a resposta dela, foi muito encorajador. Existem vários grupos em todos os Estados Unidos que acolheram as apresentações do filme e todos eles pensam que é um filme que aborda uma série de questões que eles têm enfrentado. Para algumas das pessoas do filme, essa foi a saída para se mostrarem às suas famílias. Outros têm compartilhado com os membros da família e amigos religiosos para mostrar sobre como é o ateísmo. Como o ateísmo continua a ser um tema controverso, não é exatamente fácil de entrar no circuito de festivais de cinema documental, que é um pouco decepcionante, mas eu sei que tenho feito a diferença na vida de várias pessoas e isso é bom o suficiente para mim. Alguma história durante a gravação do filme mexeu com você? Sempre que as pessoas falavam sobre perda, sofrimento e lidar com coisas tristes,
O discurso tendia a ficar bastante emocional, como esperávamos. Fiquei muito grata a todas as pessoas que compartilharam histórias tão difíceis de forma tão aberta comigo. Eu também fiquei realmente tocada pela Ellen, uma menina de 16 anos com paralisia cerebral, que falou sobre como lidar com a doença, sendo ateísta e vivendo cercada por pessoas religiosas. O jeito que ela tinha pensado em sua vida, deixar a religião, era tão maduro e suas ações são tão corajosas. A última pergunta para ela aqui, ó. Por que as pessoas devem assistir a esse documentário? Ateus devem assistir ao filme porque mostra como outro ateu lida com todos os tipos de situações em suas vidas. Ele pode dar uma nova perspectiva sobre certas ideias e afirmar que eles não estão sozinhos e que outros estão passando pelas mesmas emoções. As pessoas religiosas deveriam assistir ao filme pelas mesmas razões. Este filme é sobre pessoas que poderiam ser da sua família, um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho. Não é sobre ateus famosos. Pode quebrar alguns dos equívocos que existem sobre os ateus e que passam a perceber que os ateus não devem ser temidos ou criticados, mas aceitos como todos os outros seres humanos. Bom, aqui tem essa entrevista, tem falando sobre o estudo, né, que foi feito nos Estados Unidos, e também tem falado aqui que o ateísmo tem crescido. Bom, filhos de pais não religiosos têm valores éticos mais fortes. Sei que ficou um pouquinho grande, não é tão grande, está em 16 minutos, mas uma coisa eu falo para vocês. Isso aqui foi feito nos Estados Unidos, tem aqui o nome na matéria do estudo, pode procurar. E, no caso, levou 40 anos para ser feito. Então o que acontece, gente? As pessoas gostam de dizer o seguinte, que sem temor de Deus, o ser humano comete atrocidades. Aí você vê, o Crivella já foi preso uma vez, está de novo. Não deve ficar muito tempo não. Religioso. Pastor Everaldo, religioso. Aquele Eduardo Cunha, religioso. Está preso. O garotinho ficou um tempo. Também só se envolvendo com coisa errada. Flor de lixo. Gente, já mostrei, eu até tenho meu vídeo, a pastora GTA. Ela mandou matar. A investigação mostra. Ela diz agora que sabia do plano, mas não tem participação. Conversa se ela sabia do plano, porque ela, como parlamentar, não acionou as autoridades. O que ela é? Religiosa. Você não vê aí o pessoal pensa que a gente não pode falar isso. Não podemos. Eu não vejo um ateu preso. Não tem, você não encontra. Você não encontra. Então o que acontece? Esse pessoal veio, a maioria esse pessoal todo que estão aí fazendo essas besteiras vieram o quê? De uma família ateísta? Não, família religiosa. O que a gente quer mostrar para vocês? Eu digo para vocês, para todo mundo, principalmente para os religiosos, que ateísmo não é satanismo, como as pessoas pensam, porque as pessoas, geralmente cristãs, pensam em satanismo como algo mal, como o diabo de chifre, com tridente, com rabinho e de cor vermelha. Não é isso. Ateus são pessoas como qualquer outras. A diferença é que não acredita em coisas ditas espirituais. Aceitamos aquilo que é plausível, aquilo que tem coerência, aquilo que pode ser provado também. Mas não aceitamos o quê? Coisas ditas fantasiosas. E nos guiamos o quê? O que nos guia é um livro de moral, como uma Bíblia ou um Corão, ou a Torá, porque só a Torá, digo, os 5 primeiros livros que é aceito pelos judeus, ou qualquer livro religioso. Não, nossa moral não vem daí. Vem que da consciência e principalmente da ética. E os valores de filhos, de pais não religiosos são mais fortes. Mostrando que nós prezamos pela racionalidade. Isso é que tem que entender através dessa pesquisa aí. Que ateus não estão aqui para impor nada para ninguém.
como o religioso faz. Aí depois falam que eu sou bruto, que eu sou rude, que eu sou mal educado. Não. Vem aqui, você vai para o inferno. Você desrespeitou o Espírito Santo, que às vezes eu chamo de Espírito Pombo. Mas eu tenho o direito de falar, eu estou criticando a ideia. Alguém patenteou o Espírito Santo? Não. Alguém, ou ele está aparecendo para se defender? Não. Então é só uma ideia. É só uma ideia na cabeça de quem acredita. Então lembrando que você vê que as pessoas, algumas passam por problemas quando elas se declaram céticas, agnósticas, deístas, ateístas, e as pessoas pensam, não, esse cara aí é perigoso, é visto com maus olhos. Nós não somos pessoas que promovem atrocidades. Veja quem está cometendo atrocidades. Veja quem está cometendo racismo, sabe? Pessoas que são machistas. E aqui nós vemos no estudo, que nós vemos aqui na matéria, pessoas que crescem fora da religião, tendem o quê? A apoiar mais a igualdade, o direito dos gays, porque a religião gosta de perseguir os gays, ser menos racistas. Sim, gente. O racismo ele veio com a religião, as religiões monoteístas, principalmente a religião cristã, e o judaísmo também, porque eles se acham que o povo santo, só eles são os escolhidos. E o cristianismo não ficou para trás também. Aí inventaram que são os especiais. Tanto se você pegar uma obra chamada A Redenção de Cã, procure essa obra, eu vou falar sobre isso algum dia. A Redenção de Cã, que é uma obra extremamente racista. Um espanhol, agora esqueci o nome dele, mas depois eu coloco aqui na tela. Um espanhol que ele pensava, qual que seria a redenção? A redenção seria o quê? A pessoa tornar-se branca. Tem essa obra, eu ainda vou falar sobre ela. Refletia o que esse cara defendia. E o que era o pensamento das elites do Brasil. Se é que podemos chamar de elite, né? E esse pessoal era o quê? Religioso. A igreja, ela promoveu o racismo o tempo todo. E as pessoas que são criadas fora do ambiente religioso, mas aí alguém pode dizer, eu sou religioso e não sou racista. Parabéns. Parabéns. Você está agindo correto. Mas isso aconteceu com a igreja, com o cristianismo. E acontece até hoje. Então, por que filhos de pais não religiosos têm valores éticos mais fortes? Porque os valores vêm da racionalidade, não de um livro fantasioso e não de uma crença em um ser fictício. Não é por medo, não é por pressão como acontece. Tá bom? Então é isso que eu queria falar. Grande abraço a todos. Até a próxima. Sucesso e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu. Fui.